Então, boa tarde a todos. Nós vamos iniciar, então, a terceira fase das Jornadas de Educação em Ciências e Matemática, a terceira fase da tarde, aliás, a segunda da tarde, até já estou me perdendo aqui. Nós vamos, então, ter agora a presença da professora Maria do Carmo de Souza, com o tema A atividade de pesquisa de professores no âmbito do mestrado profissional em educação, desafios e perspectivas. Eu vou apresentar a professora Maria do Carmo de Souza. Ela é licenciada em matemática pela Uniso, especialista em matemática pela Unicamp, mestre em educação pela Unicamp e doutora em educação pela Unicamp. Área de concentração em educação matemática. Pós-doutorado pela Faculdade de Educação da USP, FEUSP, e exerce o cargo de professora associada na Universidade Federal de São Carlos. É líder do grupo de pesquisa Formação Compartilhada de Professores Escola e Universidade. É membro do grupo de estudos e pesquisas sobre atividade pedagógica. É coordenadora da área matemática do PIBID, UFSCar, e possui experiência na área de educação, com ênfase em educação e matemática. Desenvolve pesquisa nas seguintes temáticas: formação de professores, educação matemática, educação conceitual, história da matemática e ensino de álgebra. Coordenou o programa de pós-graduação profissional em educação no período de 2012 a 2014. Coordenou o Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência pela UFSCar, no período de 2008 a 2014. Coordenou o Programa Observatório da Educação, no período de 2009 a 2012. E atuou no cargo de professor assistente na Unesp, Presidente Prudente, como docente e supervisora de educação à distância. E na educação básica em escolas públicas e particulares da cidade de Salto, São Paulo. Então, convido a professora Maria do Carmo de Souza a proferir a sua palestra. E muito obrigada por ter aceito o nosso convite. Boa tarde. Ficar em pé, né, que não consigo falar sentada, né? É meio difícil para mim, né, aquela coisa de professora, né, de andar para cá, para lá, né, então a gente não consegue sentar. Bom, primeiramente eu quero agradecer o convite, né, na pessoa da Malu, né, de estar aqui, né, novamente, né, muito bom vir para Curitiba, e hoje o céu lindo, né, ensolarado, né, da última vez que eu vim para cá estava chuvoso, foi o contrário de hoje, né, então é muito bom estar aqui. E eu vou falar de um lugar, né, que eu sou professora do Departamento de Metodologia de Ensino, então, quando a Malu me convidou, eu achei interessante tratar dessa temática por conta do nosso departamento, né? O meu departamento ele não tem um curso, né, específico, mas nós atuamos em todos os cursos de licenciatura da universidade. Então, a gente tem no departamento os pesquisadores que atuam em todas as áreas, né? Na área de letras, matemática, química, física, pesquisadores que atuam em ensino de, né, e educação matemática também. E essa questão da atividade de pesquisa, né, ela começa já na graduação. Então, quando nós fizemos a reformulação em 2007, eu cheguei na universidade em 2006, né, mas aí, em 2007, os novos currículos das licenciaturas tinham sido reformulados, e uma das disciplinas que foi incluída, né, nos cursos foi a disciplina de pesquisa. No caso da licenciatura em matemática, a gente tem a disciplina de pesquisa em educação matemática. Aí, nos cursos de química, né, pesquisa em ensino de química, de física também, ensino de... Na pedagogia, né, pesquisa em educação. Então, a ideia já é começar, né, a trabalhar com as questões da pesquisa já na graduação. Bom, e aí nós estamos de novo, né, 10 anos depois, fazendo a reformulação.
E está difícil, né? Foi muito difícil, principalmente no curso de matemática, manter a disciplina, né? Os nossos colegas matemáticos entendiam, né, que essa disciplina, né, tinha que sair do curso para se colocar mais matemática, né? E aí a gente conseguiu, enquanto departamento, defender. Então, a gente, a duras penas, conseguiu manter essas disciplinas. Bom, então, por que eu estou chamando a atenção de tudo isso, né? Justamente porque um dos meus objetivos, Malu, você pode, por favor, de discutir aqui com vocês, né, de ter uma conversa, envolve, primeiro, apresentar alguns fundamentos teóricos, né, e metodológicos que nós estamos, de alguma forma, debatendo, né, tanto via departamento e especificamente no mestrado profissional, né, que boa parte desse grupo atua no mestrado profissional em educação, né, e refletir sobre os desafios, né, que podem impedir os desenvolvimentos que envolvem desenvolvimento de atividades de pesquisa pelos professores da educação básica no contexto, né, do mestrado profissional. Esses desafios nós começamos a perceber já em 2009, com o Observatório da Educação. Eu coordenei durante 4 anos, né? Então, parte do que eu vou chamar a atenção do que levou-nos a criar um mestrado profissional tem a ver com essa experiência, né? E refletir também sobre essas perspectivas diante, né, dos fatos novos que temos, né? E o mestrado profissional, ele entrou, né, em 2007, né, como parte de uma política nacional de formação de professores. Então, hoje eu já ouvi aqui, né, falar do PIB, de observatório, agora há pouco a carta, né, a gente estava pensando, né, um pouco nessas questões desses programas. Então, o mestrado profissional, ele vem, né, com essa ideia de integrar o Plano Nacional de Formação de Professores, né, já em 2007, e 2009 isso sai no Diário Oficial, e aí a gente vai ver as universidades federais, elas sendo, entre aspas, convidadas pelo governo federal a criar, né, os seus mestrados profissionais, né? Então, a gente vai tentar trazer um pouco dessas reflexões para conversar, né, com vocês. Bom, então, a primeira questão que a gente traz, né, enquanto fundamento teórico das pesquisas de professores, tem a ver com os trabalhos, né, da professora Cochrane Smith Liro, que, por sinal, ela esteve aqui em um dos eventos que vocês promoveram, eu acho que há cerca de 3 anos, eu me lembro que eu estive aqui, acabei a conhecendo, né? E aí a gente tem se debruçado um pouco no material dela. Por quê, né? Ela tem um material que a gente considera interessante, né, que ela tenta, o grupo dela, pelo menos, né, na época, tentava caracterizar o que seria a pesquisa do professor, né, dos professores da escola, né, da educação básica. Então, a gente, fundamentando, né, ela trouxe algumas ideias, né, elas chamam a atenção, né, a Cochrane Smith e a Liro, que as pesquisas dos professores, elas podem nos auxiliar a construir uma teoria diferente do conhecimento para o ensino. Elas podem ser entendidas como uma forma diferencial e importante de conhecimento sobre o ensino. E essas pesquisas, né, podem representar uma forma de construir um conhecimento tanto local quanto público. Para quem, né? Primeiramente, para os professores de forma individual, né? Depois, para a comunidade ou as comunidades de professores. Também para os pesquisadores universitários, porque elas fazem uma crítica, né, que até aquele momento, no final dos anos 90, especialmente nos Estados Unidos, e no Brasil a gente vai ver isso muito forte também, né, que os pesquisadores iam até as escolas fazer suas pesquisas e falavam sobre a escola, né, e nunca mais voltavam para a escola para devolver o que pensaram sobre ela. Então, no caso da nossa região lá de São Carlos, quando nós fomos construir o projeto do PIBID, né, por exemplo, nós fizemos o projeto com as escolas. E foi muito importante essa fase,
porque as escolas não acreditavam que a universidade estava pedindo a opinião deles, né, e o conhecimento da escola para construir um projeto. Eles nos olhavam com uma certa desconfiança, né, porque, até então, a universidade coletava dados, né, fazia suas pesquisas e cada um terminava o seu TCC, né, seu mestrado e seu doutorado, pós-doc, e raramente essas pessoas voltavam, né, para a escola. Dá o resultado. Obviamente que algumas pessoas voltavam, mas eles entendiam que a universidade ela não consegue atribuir para a escola, né, que a escola também produz conhecimento. Então, a gente teve, durante um ano, né, percorrendo, né, as escolas fazendo reuniões. Então, nosso projeto ele foi pensado com a escola. Então, aqui, por quê? Porque a gente já estava fazendo esse estudo, né, entendendo como é que a gente poderia fazer um trabalho mais próximo com a escola, levando em conta, para além da extensão, a ideia de pesquisa, né? Então, a gente começou a entender um pouco essa relação, né, de quando a escola entende, né, que apenas os professores universitários é que têm um conhecimento teórico sobre ensino e que, portanto, a escola é executora desse conhecimento. Então, a gente começou a criar ações, e uma das formas que nós encontramos para isso foi elaborar o projeto, né, do PIBID, né, com as escolas. Também uma forma de construir conhecimento, né, com os formadores de professores. Por quê? Eu também atuo no mestrado acadêmico, e tem uma crítica, e de alguma forma as autoras também fazem, de que, às vezes, a gente tem, né, pesquisadores e formadores de professores da educação básica que estão formando, ajudando a formar esses professores nas universidades, mas sem nunca ter atuado na educação básica, né? Obviamente que as pessoas ministram as suas disciplinas, mas os professores conseguem perceber, né, que e entendem que isso é prejudicial para a área da educação quando você tem um professor doutor que está dando a disciplina de estágio, por exemplo, de didática, de metodologia, que são as disciplinas que nós lecionamos lá no nosso departamento, nas licenciaturas, e que nunca pisaram numa sala de aula, a não ser durante os estágios, né? Então, tanto é que no nosso departamento, né, para ser professor daquele departamento, você tem que ter conhecido, né, ter trabalhado na educação básica, a gente põe isso no edital, durante um período, né? Ou geralmente a gente coloca alguma coisa entre 3 e 5 anos, para que a gente comece a ter uma outra dinâmica, né, na própria disciplina, né? Isso também já começando na graduação. E aí, de alguma forma, elas chamam a atenção para isso. E elas também chamam a atenção, né, de que esse tipo de conhecimento, né, produzido pelas pesquisas dos professores também podem promover, né, um certo conhecimento para os políticos e os administradores da educação, né? Então, nesse momento, né, tomara, né, que um dia a gente consiga fazer os nossos administradores, no mínimo, entenderem algumas das pesquisas que estão sendo feitas, né, para compreenderem um pouco o que o professor Ori já falou, né, eu peguei um pouco da fala do Vinícius também, de que, quando você vai construir um currículo, uma base nacional comum, no mínimo, os professores têm que participar ativamente desse processo, né? Então, isso elas já traziam, né, e a gente concorda, né, com elas, e é por isso que a gente, nesses projetos todos que eu chamei a atenção, e depois eu vou mais específica no mestrado profissional, isso é muito forte, né, nas propostas que a gente tem feito, né? Bom, ainda dentro dos pressupostos teóricos, então, para além, né, dessas autoras, né, a gente tem trabalhado com a ideia, né, de que os professores da educação básica
já não são executores, né, do que a universidade quer que ele faça, justamente porque eles são os professores de educação básica são profissionais críticos, reflexivos, que tomam decisões sobre o currículo, né? Essa história de que o currículo, ou pelo menos parte do currículo que vem via livro didático, ou, no caso de São Paulo, né, os caderninhos, e chegam prontos para os professores, quando se um dia vocês entrarem na página da Secretaria de Educação do Estado de São Paulo, eles colocam lá que o currículo oficial do Estado de São Paulo é aquele que está materializado no que eles chamam de cadernos, né, nos caderninhos. Então, os professores teriam que usar esse material de alguma forma obrigatória. Por outro lado, a gente também tem a questão dos livros didáticos, que eles tentam trazer algumas ideias, né, dos currículos nacionais, até então era PCN, a gente fica tentando imaginar, né, como que vão ser os novos livros didáticos, porque a gente tem o PNLD no Brasil, né, que tenta pegar parte do currículo, trazer, né, para o material e os professores usarem, né. Quando a gente vai fazer essa discussão lá em São Carlos, né, a gente, para pensar o Observatório da Educação, que é um projeto de pesquisa, a primeira coisa, né, porque a gente tinha que começar de algum lugar, e o meu projeto envolvia o ensino de física e de matemática, na educação matemática. A primeira coisa que os professores trouxeram foi que eles não estavam dando conta de compreender e muito menos seguir, e eles não queriam seguir, o material do Estado de São Paulo, que é o que a Secretaria coloca, que aquele é o currículo oficial. Então, o nosso ponto de partida, né, para pensar a atividade de pesquisa dos professores em 2009 foi justamente esse, né? Então, a gente fez uma pesquisa longitudinal de 4 anos, para entender, né, dentro do contexto, né, entender esse papel do currículo no processo, né, de trabalho, né, dos professores da educação básica, e de que forma você pode interferir nisso. E aí a gente entra, né, que eu vou chamar a atenção depois na minha fala, né, na questão da atividade orientadora de ensino. Então, aí a gente começa a fazer um outro trabalho com as situações desencadeadoras de aprendizagem, que vão nortear um pouco as pesquisas dos professores, né, que orientam, né, principalmente, justamente porque a gente começa a analisar de forma mais teórica, né, essas questões que vão envolver o currículo que chega sem a participação dos professores, embora na página da secretaria vocês vão encontrar que os professores participaram. E aí há controvérsias, né? Aí a gente também entende, né, que os professores são profissionais da prática docente, aí a gente usa Perrenot, investigadores de sua própria prática, Ribeiro, né, e agentes de transformação educacional. E isso vai acontecer a partir de ações e investigações que vão formular a própria prática do professor. A gente chama atenção mais disso quando for falar do mestrado profissional. Uma outra coisa que é forte, né, e que a gente defende é esse trabalho em equipe na escola, né? E aí a questão para que a gente possa ter uma consolidação do trabalho e da inovação, né, pedagógicas aí. Bom, para dar conta disso, né, no meu grupo de pesquisa atualmente a gente tem discutido e lido, né, o Petrovski, que vai vai trabalhar um pouco com a ideia de coletividade. E por que a gente tem feito esse estudo, né? No caso de São Paulo, boa parte das escolas municipais e estaduais tem uma atividade que eles chamam hora de HTPC, que é hora de trabalho pedagógico, e o C é de coletivo, né? Ou ATPC, atividade pedagógica coletiva. E aí, quando você vai estudar teoricamente o que é esse coletivo, né, e aí, principalmente do ponto de vista do Petrovski, a gente vai ver que parece que a gente não sabe o que é.
esse coletivo, né? E aí a gente está tentando discutir, né, com eles, né? E a gente vem estudando isso para tentar pensar, né, como é que é organizar o ensino dentro da escola, né, de uma forma mais coletiva e que leve em conta as diversas áreas do conhecimento, né? Então a gente vem fazendo esse trabalho, né, via grupo de pesquisa, né, e também, quando a gente pode, via as disciplinas da graduação, né? Aí a outra questão que a gente tem tentado trabalhar e construir é a questão das redes de investigação participantes, né? E a gente começou a fazer isso via projeto Observatório da Educação, né? Porque a gente entende, a gente chama de redes compartilhadas, né? Que seria muito interessante aí dentro da ideia de coletividade, de nós promovermos, né, na universidade, e tanto na universidade quanto na escola, ações em rede, e justamente aproveitando as tecnologias, né, e para fazer discussões mais amplas. E, nesse momento político que nós estamos, né, a gente acha que é um momento propício para a gente investir nesse tipo de trabalho, né? E alguns países já fazem isso, né? Então, quando eu tive em Cuba apresentando um pouco dessas ideias, né, em 2011 eles já tinham, né, um trabalho com rede entre professores da educação básica. Até me passaram, né, os endereços e tal eletrônicos para a gente conseguir colocar o Brasil, né, nesse trabalho, né, levando em conta, né, as discussões específicas dos professores da educação básica. Obviamente que a gente não deu conta de fazer isso, mas é alguma coisa que, para nós, né, é importante investir, né? Uma outra, justamente porque a ideia, né, que a gente tem é de fazer pesquisas com os professores e com a escola, né? Obviamente que as pesquisas, e aí tem a ver também com os trabalhos da Cochrane, né, e Smith, né? Porque a gente tem trabalhos, né, interessantíssimos sobre a escola e sobre os professores. Mas, embora a gente tenha alguns grupos de pesquisa no Brasil que falem de trabalho colaborativo com a escola, enfim, é sempre questionável, né? Porque o que é que a gente está chamando de um trabalho colaborativo quando você tem o pesquisador recebendo uma titulação, né, e os professores fornecendo apenas os dados. Esse foi um das justificativas que a gente teve, né, para pensar o projeto do mestrado profissional, né? A ideia é que os professores tenham, né, essa oportunidade de serem pesquisadores, entender e trabalharem nessa perspectiva emancipatória. Embora a gente tenha no Brasil muitos cursos de especialização, mas a gente entende que o mestrado profissional é para além, né? Ele consegue ter um diploma, né, vamos dizer assim, uma certificação que, de alguma forma, os coloca, né, muito mais próximo do professor da universidade, né? Uma outra questão, né, que a gente está chamando a atenção aí é a articulação entre os saberes teóricos e os saberes da experiência, né, levando em conta esse movimento da mútua recriação da teoria na prática e da prática na teoria. Isso também a gente tenta começar a fazer, né, esse trabalho já na graduação, né, e o PIBID nos ajuda a ir formando um pouco, né, esse movimento até pensarmos, né, na pós-graduação. Pode passar. Bom, e aí qual é a ideia de atividade, né? Aqui eu fiz uma síntese, né, que a gente trabalha com os pressupostos do Leontiev, né? E aí a gente vem trabalhando, né, com a ideia da problematização da necessidade, e aí a gente envolve também, né, no quadro abaixo, a gente leva em conta as ideias do Caraça, que envolve pensar a questão do dilema, emblema e problema, e, em alguns momentos, aí, que envolve a sensação, a percepção e a dedução, né, para que a gente pense a necessidade objetivada do conceito.
Algumas dessas ideias permeiam os trabalhos dos professores. Então, eu trouxe para vocês, né, um exemplo, né, de uma pesquisa de uma orientanda minha, né, que trabalhou com as crianças pequenas de 4 anos. Né. A pesquisa dela de um mestrado profissional envolveu as crianças de 4 anos, e a gente veio, no ensino de matemática, e a gente veio trabalhando mais com a ideia de sensação das crianças, né, com essa ideia do caraça, e a partir de situações emergentes do cotidiano. Então, eu trouxe exemplo para a gente conversar um pouco depois, né, sobre essas questões. Pode passar, por favor, Malu. Bom, então, a atividade de pesquisa. Né, então, a gente se fundamenta, leva em conta os trabalhos, né, da professora Ana Regina, né, que chama a atenção, né, do que seria, né, essa atividade de pesquisa. Um movimento de abstrair o resultado de ações antes mesmo de realizá-las, provocadas por necessidades reais, advindas da interação do homem com o meio, pela condição de nele viver. E aí a gente vai chamar a atenção das ações combinadas, que têm a ver com que levam aos objetivos comuns e vice-versa, e a comunicação. Esses elementos também, de alguma forma, estão presentes no trabalho, né, da Cochrane e Smith, né, que elas vão chamando a atenção dos elementos comuns, né, e das necessidades comuns dos professores da educação básica. Então, quando a gente vai ler as pesquisas, né, dos professores, a gente consegue localizar as preocupações, as necessidades, as perguntas, e, no momento em que ele vai elaborar uma situação desencadeadora de aprendizagem, são essas necessidades, né, objetivas e situadas que vão conduzir a pesquisa dele. Né. Obviamente que a teoria ela permeia essa ideia, mas o central é a preocupação que o professor traz, no caso do mestrado profissional, que muitas vezes não é o que acontece no acadêmico, porque no acadêmico, né, ele não precisa estar atuando em sala de aula. Né, eu oriento alunos, né, que terminam a graduação e vêm para o mestrado e seguem no doutorado, e tudo bem. Mas o tipo de preocupação é muito diferente da vivência, justamente porque ele não está atuando, né, na sala de aula. Aí a gente ainda leva em conta, né, que as atividades de pesquisa na formação de professores, elas vão definir os elementos constitutivos que vão permear o saber sobre, né, o pensar sobre as atividades orientadoras de ensino. Né. E é muito interessante quando a gente vai construir essa ideia, né, juntamente com os professores, porque as dúvidas vão aparecendo. Né. Então, uma delas como que eu diferencio uma situação desencadeadora de ensino de uma atividade orientadora de ensino. Parte do meu doutorado envolveu estudar junto com o professor Ori um pouco estas questões, né, justamente para a gente conduzir melhor, né, as discussões, né, porque elas não são tão simples assim, né, para os professores atuarem. Então, para a gente também não é tão simples. Então, a gente veio tentando fazer um trabalho, e vem tentando fazer o trabalho, né, nas disciplinas e no grupo de pesquisa, e para a gente poder entender melhor como é que esse movimento, né, ele perpassa, né, as salas de aula. Né. As atividades de pesquisa também permitem análise dos inesperados, né, como o Caraça chama atenção, caso estes surjam, né, no processo. Obviamente que, quando se faz pesquisa na sala de aula, na vivência da sala de aula, esses inesperados estão presentes o tempo todo. Né? E aí nós temos que pensar sobre esses inesperados. Então, a gente vai aprendendo a pensar isso durante a pesquisa. Por que a gente chama a atenção disso? Porque, geralmente, nas pesquisas acadêmicas, de quem não está atuando na sala de aula, e os professores nos falam isso, parece que deu tudo certo na pesquisa. Raramente você lê uma pesquisa na área de educação matemática, né, que envolve a sala de aula,
que a pessoa diz, olha, alguma coisa deu errada no processo, e traz a discussão, né, via teórica e segue na discussão. Isso incomoda muito os professores, né, porque dá a impressão que é tudo uma maravilha. Daí a gente vai ver essa frase muito comum na sala dos professores, de que na teoria é uma coisa e na prática é outra. Porque eles dizem, olha, eu estou fazendo a minha pesquisa, apareceram alguns inesperados, eu coloco ou não coloco na minha pesquisa? Justamente porque nem sempre os pesquisadores fazem isso. No caso dos professores da educação básica, a gente diz, das pesquisas que a gente orienta, sim, né? Isso vai aparecer na pesquisa, justamente porque nós temos que pensar sobre esses inesperados e teorizar sobre eles, né? Então, é explicitar algumas ideias para que a gente possa compreender melhor os aspectos, né, que permeiam a sala de aula. Aí, nesse sentido, então, a gente também chama atenção, né, para aquele tríodo, né, a formação, identidade e a prática docente, né? Então, a gente traz uma breve definição, né, da formação docente enquanto um processo permanente e que vai envolver a valorização desse profissional. A questão da identidade do professor, a gente chama a atenção que ela é epistemológica e profissional ao mesmo tempo, e ela se realiza no campo teórico do conhecimento e no âmbito da prática social. Isso não é tão simples também, né, de olhar, né? E ela envolve também, né, a transformação da prática do professor, né, que ela vai decorrer da ampliação da sua consciência crítica sobre a mesma prática. Essas questões a gente geralmente percebe no final do texto, né? Os professores têm colocado, a gente tem pedido, né, para que eles coloquem principalmente essa questão, entre aspas, da transformação, né? E aí a gente vai ver, por exemplo, que no final das pesquisas, alguns professores percebem a necessidade de repensar algumas situações de sala de aula. No entanto, eles percebem também que, sem a coletividade da escola, isso não acontece, né? Então, aí a gente começa a discutir o próprio termo transformação, né? Na realidade, eu estou quase chegando à conclusão que esse verbo, né, transformar, talvez ele não caiba, né, nas pesquisas que envolvem a sala de aula, né? Mas são questões teóricas que eu estou trazendo aqui, que a gente discute e é para a gente pensar um pouquinho, né? Ainda dentro desse tríodo, né, a gente vai falar da complexidade, né, desse aprimoramento da qualidade do trabalho escolar, justamente porque, se o professor, como eu chamei a atenção, né, ele termina o seu mestrado, alguns já estão indo para o doutorado, mas se ele não tem, né, a coletividade da escola para ele dar conta de pensar sobre aquilo que ele começou a fazer durante o mestrado, essa questão ela fica extremamente complexa, porque você tem um professor que muitas vezes fica isolado, justamente porque ele está adquirindo outro tipo de saber. E nem sempre isso é reconhecido, quer pela Secretaria de Educação, quer pelo coletivo de professores da sala de aula, né? Então, algumas pesquisas já estão mostrando, né, a evasão, a saída, né, dos professores que fizeram o mestrado, né, da escola, né, quando, na verdade, tem vários elementos, que esse é um dos desafios que eu trouxe, né, para a gente pensar, né, como é que você dá conta de pensar esses desafios, né? Nesse sentido, né, de o professor fazer a sua pesquisa, começar a entender melhor os aspectos teóricos, metodológicos do seu trabalho, a sua própria prática, mas ele não ter espaço para dar continuidade, e aí muitos pedem exoneração. Já na metade do trabalho, a gente já vai percebendo, e tem uma série de coisas, né? Por exemplo, né, a valorização, como eu falei, das secretarias, né, de educação,
diretores, né, que não dispensam o professor, né? Enfim, tem uma série de coisas que a gente elencou para a gente também pensar um pouco mais, né, como os desafios aí, né? Enfrentamento dos desafios das situações de ensino, né? Esse tríodo também faz parte, né, do nosso ponto de vista, porque ele precisa, o profissional da educação precisa dessa competência, do conhecimento disciplinar e interdisciplinar, de sensibilidade ética e de consciência política. Essa questão interdisciplinar eu vou chamar a atenção também no que faz parte do nosso mestrado profissional. Ela começa com o PIBID, o nosso projeto ele é interdisciplinar, e a gente começou a teorizar e pensar sobre essas questões quando saiu o edital em 2007, e o pró-reitor de graduação chamou, né, todos os departamentos envolvidos na licenciatura e botou o edital em cima da mesa e falou, bom, como é que nós vamos fazer isso, né, de forma interdisciplinar? Então, vocês conseguem imaginar, todos os departamentos que atuam, física, matemática, né, educação, com uma folha em branco e um edital para pensar um projeto interdisciplinar na universidade, né? E mais a escola. Resumindo, a gente demorou 1 ano para escrever 20 páginas. E teve momento que eu achei que a gente não ia conseguir, né? Porque, obviamente, que cada área quer dar uma maior importância para a sua área, né? E aí a gente já começa a perceber que é uma das coisas que eu coloco, né, que essa história de trabalho coletivo, interdisciplinar, e Ori, né, que já trabalha mais tempo do que a gente, né, nesse sentido, Ori já descobriu um pouco isso, né, Ori, a gente está descobrindo agora, que o problema de trabalhar com o outro não é uma coisa tão simples e que tem uma resposta só, né? Então, a gente está vivendo isso, né, desde 2007. Faz 10 anos que a gente está tentando trabalhar de forma íntegra. Eu nem estou falando de multi, né, trans, a gente está falando de interdisciplinar, né? E aí que a gente entende que pode ser que a gente dê conta, né? Então, a gente já viu que a coisa não é tão simples quanto parece. Obviamente que nos textos teóricos, quando nós lemos, a gente entende o texto teórico. O problema nosso não é esse, né? O problema nosso é tentar, de alguma forma, pensar com o outro as questões do ensino, né? Então, a gente vai ver que isso é muito complicado ainda para nós, né? Pode passar, por favor, Malu. Bom, aí eu trouxe só 2 slides para chamar a atenção das ideias mais gerais do mestrado profissional em educação. Aqui, eu acho que é o mestrado em ensino, né? No caso, né, o nosso está em educação, mas eu entrei, né, no FOP, no Fórum dos Mestrados Profissionais em Educação, Fórum Nacional, né? E eles nos dão, né, que tem 44 programas hoje, né, até fevereiro de 2017, esse dado, né? Pode ser que já tenha aumentado. Em 41 instituições. O primeiro programa foi em 2009, né, lá em Juiz de Fora, e eles vão chamar a atenção lá no site deles, e por isso que eu trouxe, que em 2009, né, que isso vai ficar muito forte, justamente porque sai no Diário Oficial, né, da União, o que deveria ser um mestrado profissional, as universidades começam a fazer a discussão, então eles chamam a atenção, Malu, pode, por favor, passar, que de 2009 a 2013, né, muitos de vocês participaram dessas discussões, houve, né, inúmeras críticas ao mestrado profissional. Na UFSCar, eu participei de algumas discussões na época, e me chamou a atenção que, em um dos eventos, né, foi muito um evento parecido com esse, e, no final do evento, né, na última atividade do evento, tinha que se discutir se a UFSCar seria favorável ou não ao mestrado profissional. Para minha surpresa, os alunos, né, dos programas acadêmicos fizeram uma carta se manifestando contrário, né, ao mestrado profissional. E qual era o motivo?
quando os professores tivessem a titulação, eles poderiam fazer o doutorado. Esse era o motivo. E eles não queriam que os professores da área da educação básica tivessem o doutorado. Isso tem um documento escrito, né, assinado, e eu fiquei atônita vendo aquilo, né? E envolvia as questões também de bolsa. Então, a gente presenciou isso. Aí eu presenciei também na Amped, acho que alguns de vocês vão se lembrar, que na Amped também saiu um documento contrário ao mestrado profissional nesse período, e o GT de Educação Matemática, naquele momento, estava apresentando um mestrado profissional, né, um mestrado que era no nível profissional, que estava sendo pensado, sendo desenvolvido. Então, a gente viveu esse momento, né? E aí, obviamente, que a história, né, vai mostrar que essas questões elas foram superadas, essas críticas, e hoje, né, a gente tem, né, pelo menos até fevereiro, 44 programas, né, que envolvem a questão do mestrado profissional, né, na área da educação, né? E por que o que se colocava, né, dessas questões, né, nessa tensão? Eu só trouxe um dos itens, né, que, na época, né, se colocava que o mestrado profissional, né, que ele poderia redimensionar a flexibilização do modelo de pós-graduação estrito sensu no Brasil, e especialmente na área da educação, né? Então, se admitia o mestrado profissional em outras áreas, de administração, por exemplo, que é onde tem o maior número de mestrados profissionais, menos na área da educação. Então, foi um momento extremamente tenso, né? E aí tinha a discussão de flexibilizar não significa abrir mão do rigor científico. Então, isso aparecia na discussão, né, no rigor científico e acadêmico, mas pensar em cursos de pós a partir de novas perspectivas, né, que pudessem agregar as dimensões epistêmicas e proposições interventivas nos espaços educativos formais e não formais, né? Ou seja, a questão de você ter um mestrado profissional de alguma forma que pudesse intervir, né, na realidade escolar, né? E isso não era visto naquele momento com bons olhos, né? Especificamente, então, né, eu vou falar um pouco do mestrado da UFSCar, né? E eu estou me policiando aqui na minha fala de medo de passar do horário, né? Porque vocês já perceberam que eu adoro falar, né? Então, a gente tem que se policiar um pouquinho, né? Então, no caso do mestrado profissional da UFSCar, então, a gente fez a PCN, né, para nossa sorte ou não, ele foi aprovado já de primeira, né, vamos dizer assim. E, assim como o pessoal daqui, nesse ano a gente recebeu a avaliação do primeiro quadriênio, então a nossa nota também aumentou, né? No primeiro momento, nós ficamos contentes, mas depois a gente começou a analisar o que significa isso, né? Porque manter a nota também não é tão simples assim, né? Mas vamos em frente. Então, o nosso programa começou em 2012, então o primeiro quadriênio dele terminou ano passado, então, por isso, a primeira nota agora. E o corpo docente tem todas essas áreas que eu chamei a atenção, que boa parte deles, dos 18 professores, né, que atuam no programa, 15 fazem parte do Departamento de Metodologia de Ensino. E, para tentar manter a ideia interdisciplinar, a gente tenta atuar nas disciplinas de forma conjunta, né? Então, um professor de matemática, né, da educação, um pesquisador da educação matemática, com o de física, com o de química. Então, a gente tem, para a gente continuar fazendo, pensar nesse processo, né, do que é duas pessoas de áreas com formações diferentes, né, pensar sobre aquela mesma disciplina, né. Aí a gente tem como eixo articulador a questão das linguagens, né, e a gente tenta levar em conta, né, esses dois princípios metodológicos, né.
E, obviamente, que a gente precisa aperfeiçoar isso, porque a gente ainda percebe que não está dando conta, né? A gente pensa, né, no momento de pensar as disciplinas, né, de ministrá-las, né, de trabalhar com situações, problemas, né, propor situações, problemas para os alunos, levando em conta o que eles também já trazem, né, na busca por compreender as injunções de ordem histórica, política e social que as determinam. E a gente tenta também, como princípio, levar em conta, né, a busca por abstrair princípios epistemológicos, metodológicos e didáticos que embasem as suas ações e, simultaneamente, de alguma forma, fortaleçam as suas teorizações. Por que esses dois princípios são importantes para nós, né? Justamente porque o grupo que chega, né, tem suas teorizações, né? Você tem o grupo defendendo algumas ideias. Então, a gente entende que o programa, né, ele tem que dar conta de compreender isso e organizar as disciplinas de forma a refletir sobre as teorizações e as questões da prática que os professores trazem. Aí, a gente tem como objetivo, então, né, a formação acadêmica, como eu chamei a atenção, situada, né, na prática profissional, né, dos professores, nas diversas áreas de conhecimento, né. Então, durante o processo seletivo, né, acabamos de fazer o processo seletivo agora, em setembro, né, nós começamos com a nova turma, 20 professores de áreas diferentes. Então, a gente compõe sempre o grupo, né, mantendo essa ideia de ter professores das várias áreas do conhecimento. E, para participar do edital, ele tem que ter, no mínimo, né, 2 anos de trabalho na educação básica. Um aluno que termina a graduação e tenta fazer um mestrado profissional na UFSCar, ele não consegue nem se inscrever, justamente por conta dessas questões que eu coloquei teóricas, né? As ideias centrais, então, né, a primeira, a questão interdisciplinar. A outra questão é a parceria universidade-escola, que, como eu falei, ela também estava atrelada ao PIBID, então a gente traz essa ideia para o mestrado profissional. No Observatório da Educação, nós já tínhamos professores da escola, né, participando, então a gente montou um projeto, né, construiu um projeto considerando essa nossa experiência, né? E como nós também atuamos nos estágios, então a gente tem uma proximidade muito grande com as secretarias de educação, né, municipal e, no caso, estadual, a partir das diretorias de ensino, né? O reconhecimento social, como eu já chamei a atenção de que o professor é um produtor de conhecimento, né? A gente vai perceber isso, alguns de vocês provavelmente ministram a disciplina de estágio, e quando a gente ministra a disciplina de estágio, a gente vai perceber que alguns professores da educação básica não reconhecem 2 coisas que a gente entende que seja importante para a formação, principalmente a inicial dos professores. Não reconhecem essa questão de que há produção de conhecimento na escola e, principalmente, que eles também são formadores de professores. Por que eu estou chamando a atenção disso? Deve ter algum aluno aqui da licenciatura que já ouviu, infelizmente, quer, às vezes, na sala de professores, né, ou, às vezes, na universidade, alguém dizendo assim para ele: olha, saia disso enquanto é tempo, né? Você é inteligente, né? Você tem condições de ser um pesquisador, né? Então, saia da licenciatura, né, enquanto é tempo. Esta fala, para nós, mostra, né, que quem está dizendo isso não tem ideia do efeito que isso causa num jovem que está fazendo o curso de licenciatura, né? Então, essa pessoa está nos mostrando que ela não se reconhece enquanto formadora de professores, né? Porque ela causa um impacto, né? E a gente foi se dar conta disso, né, principalmente por conta do PIBID, quando os alunos ficam imersos na escola mais tempo do que durante o estágio, né? Tem alguns
levantamentos que mostram, né, pela fala deles, pelos portfólios, que muitas vezes isso foi definidor para ele ficar ou não no curso de licenciatura. Então, eu estou chamando a atenção porque são, aparentemente, falas assim, que a gente diria, não causa muito problema, a gente ficou ouvindo isso direto. Aí sempre a pergunta é, bom, como a sociedade brasileira vai dar conta dos professores, né? Justo se a gente não pensa e não teoriza sobre essas coisas, né? De onde virão os professores excelentes que nós queremos para os nossos filhos e netos? Se, né, a forma de olhar para a formação inicial, né, e, às vezes, né, dentro da própria universidade, ela não traz essa valorização de pessoas que querem atuar na área da educação, né? Então, isso é um problema e a gente acha que tem que ser pensado, né? Porque nós pensamos desse jeito, né? Alguns, né, pensam desse jeito. Aí as investigações, então, levam em conta essas questões, né, que eu já chamei a atenção, as questões epistemológicas, filosóficas e metodológicas. Pode passar, Malu, por favor. Lá, para a gente manter a ideia interdisciplinar, né, a gente está lutando para isso, né, vocês perceberam, né? A gente criou uma linha de pesquisa só, porque se a gente tivesse duas ou mais, já o princípio já teria, né, a gente já não conseguiria mais. Não sei por quanto tempo a gente vai dar conta de manter isso, né, mas a gente tem apenas uma linha, né, que envolve os processos educativos, linguagens, currículos e tecnologias, né. Então, os estudos de todas as pesquisas permeiam, né, essas 3 e 4 ideias, né? Então, o processo educativo, o currículo, a tecnologia e a formação. Bom, aqui eu trouxe a estrutura, mas o que eu quero enfatizar? A gente tem... entende o total de disciplinas, a gente entende que ele é ideal, né? A gente não queria carregar de disciplina, e isso a CAPES achou interessante, né? Mas a gente carregou nos créditos da elaboração do trabalho final, né? Porque a gente definiu que é uma dissertação e tem um produto ali. Hoje já apareceu, quando se estava discutindo a revista, né, um item próprio para o produto, né? Então, eu trouxe um pouco aqui um slide. Pode passar, por favor, Malu. Que a gente leve em conta, né, mais, para além das disciplinas, vocês vão ver que a gente tem lá, né, a participação nos grupos de estudo e de pesquisa e em reuniões propostas pelo orientador, né. Essas duas ideias, essas duas atividades, elas fazem parte do que a gente chama de disciplinas tópicos 1 e 2, justamente porque a gente entende que é no grupo de pesquisa que essa questão da coletividade aparece. Isso não aparece muito forte nas disciplinas. É óbvio que tem que fazer disciplina, mas a gente acha que a gente poderia investir mais nos grupos de estudo de pesquisa, então é por isso que a gente carrega mais os créditos na hora da escrita do texto, né, e na dissertação e na elaboração desse produto, né. Pode passar, Malu. Aqui eu trouxe um levantamento, né, de até agora, até o mês passado, de quantas dissertações a gente tem defendida, né? Então, a gente tem 33, né? Obviamente que até o final do ano vai aumentar um pouco esse número, né? Mas só para vocês terem ideia, né, das dissertações que a gente já defendeu e em quais áreas, e todas elas já estão disponíveis no site do programa. Bom, aí aqui eu fiz um recorte, né, para falar da matemática, né? Então, eu fiz um recorte das pesquisas que a gente já defendeu na área da educação matemática, né? Então, vocês vão ver que das 33, 10 são da área da educação matemática, então, praticamente 1/3, né, elas vêm nesse sentido. E vocês vão ver que nem todas elas
trazem a palavra ensino de matemática, alguma coisa de matemática, no texto, justamente por conta desse caráter interdisciplinar, né, que a gente tem. E aqui, só voltando um pouquinho, Malu, por favor, essa última eu orientei, né, a disciplina eletiva dos barracos às mansões, relações com os saberes, né? Ela é uma disciplina eletiva da Escola de Tempo Integral. Então, quando em São Carlos, né, as escolas foram obrigadas, né, a ter pelo menos 2 escolas em tempo integral, a preocupação dessa professora, né, que ela era coordenadora, né, desse projeto, e eles tinham que pensar uma disciplina interdisciplinar para dar conta de trabalhar com os alunos. Então, a professora de História e de Matemática trabalharam com esta disciplina e ela tinha esse nome. Então, né, eles fizeram uma discussão, né, em cima dessas ideias, né, que envolviam essas questões sociais, né. Então, aí vai sair essa dissertação. Todas elas, de alguma forma, têm a ver sempre com essa necessidade do professor, né? Aí, aqui, então, fazendo um recorte, né, as que a gente trabalha dentro do enfoque da teoria histórico-cultural, estou trazendo a Cochrane Smith de novo, né? Por que a gente vai escolher, então, atividade orientadora de ensino, né? Justamente porque alguns professores, né, vão nos chamar a atenção, como eu já chamei a atenção, né, da questão do currículo, da problemática que eles estavam vivendo. Então, coincide um pouco com o material da Cochrane, que diz, né, que as pesquisas dos professores elas são sistemáticas e intencionais. Intencionais porque eles estudam, planejam ações, isso é uma interpretação nossa, né, e elaboram os produtos educacionais que pretendem intervir, né, positivamente nesses processos de ensino-aprendizagem. Sistemáticas porque elas se organizam de uma forma acadêmica, né, chamando a atenção dos elementos que acontecem na sala de aula. Aí o que alguém deve estar se perguntando, mas, Maria do Carmo, o que é produto educacional para vocês, né? Esse foi o tema do nosso projeto Observatório da Educação. Durante 4 anos, a gente foi organizando e tentando caracterizar o que seria esse produto educacional, né? Então, eu trouxe algumas ideias, né, aqui que a gente usou, porque a gente entendia, né, que o produto educacional ele só é educacional se aquela situação de aprendizagem ou aquele jogo que pode se manifestar na forma de jogo, né, enfim, se ele é desenvolvido na sala de aula e se o professor analisa e reflete coletivamente, que era o caso, né, sobre ele. Produto educacional, para nós, ele não é só o produto em si, só o software. A gente entende que, para ser educacional, ele tem que ter tido uma vivência na sala de aula. Aí a gente define como educacional. É um pouco isso que a gente foi tentando fazer. Então, no nosso caso, as situações desencadeadoras, os projetos entre e multi que os professores fazem, os materiais didáticos, os jornais e textos, as narrativas, portfólios, né, as páginas, né, enfim. Mas aí eu trouxe uma fala, né, que tem um dos artigos que eu já escrevi sobre isso, né? Quando esses produtos educacionais são produzidos pelos professores da educação básica em suas escolas, de modo geral, eles não são reconhecidos pela comunidade acadêmica, muito menos pelas próprias escolas, como saberes específicos produzidos por aqueles que estão na lida do dia a dia nas salas de aula. Essa é a principal reclamação dos professores. Eles elaboram aquele produto durante o mestrado, desenvolve aquela situação, né, desencadeadora, mas no primeiro lugar que deveria ter essa valorização, que é a própria escola, não tem. Basta chegar um livro didático de um autor X, né, que ele tem uma valorização muito maior
do que todo aquele material que o professor produziu, desenvolveu na sala de aula, refletiu sobre ele. Então, esse é um primeiro desafio, vamos dizer assim, para que a gente possa entender melhor esse produto, né? Aí a gente também, já lendo todo esse material, a gente trouxe um pouco para vocês uma síntese das problemáticas das pesquisas. De modo geral, né, no nosso caso lá, elas têm a ver com as dificuldades dos alunos nos processos de ensino-aprendizagem, nas relações que podem fazer entre os conteúdos, né, que ministram e nas metodologias que ensinam. Essa questão da metodologia chama muito a atenção, né, porque, desde que PCN foi, vamos dizer assim, criado, né, parece que o problema da escola é só metodológico, conceitual não é. E alguns professores, muitas vezes, chegam para fazer um mestrado, né, e eles entendem que o jogo vai resolver todos os problemas que ele tem em sala de aula. Até que, quando a gente vai estudando, ele vai percebendo que o problema é conceitual. E aí a gente começa a pensar situações desencadeadoras para dar conta desses elementos. Então, há uma falsa ilusão, né, de que o grande problema é metodológico, e quando a gente vê a mídia, né, o ministro da Educação falando, e outros, né, o pessoal da Fundação do Ayrton Senna já descobriu o problema, né? Só metodológico, né? Então, a gente já está mostrando que não é necessariamente isso. E as necessidades também envolvem pensar os conteúdos matemáticos, né? De forma que os alunos também possam fazer investigações sobre o que aprendem. A gente vai percebendo que é isso que alguns professores querem, né? Bom, aí eu vou trazer um exemplo, né, da pesquisa, né, que a gente fez, né, da minha orientanda. Então, ela trabalhou com essa questão da problematização, né, de situações emergentes do cotidiano, e ela levou em conta, né, ela tinha uma problemática, né, que envolvia, assim, ela trabalha com crianças pequenas, mas ela sempre pensava ela chamava na época de atividades, né, a partir das perguntas das crianças, mas ela queria pensar isso em nível de matemática, né, sem necessariamente trabalhar aquele clássico, né, as folhinhas para as crianças aprenderem os numerais e tal, né. A gente queria ir por um outro caminho, né. Então, aí eu trouxe as questões de pesquisa, ela queria olhar a partir das falas das crianças, né, o que problematizações ela poderia fazer, e aí ela traz as questões, né, que noções matemáticas as crianças teriam, né, a partir das situações, e como essas situações emergentes podem potencializar o trabalho do professor, né. Aí, ela vai usar alguns instrumentos de pesquisa, né, os diários de bordo, as fotografias e filmagens, e foi muito interessante porque esses instrumentos vieram, né, principalmente a filmagem, de uma ideia de um pai de um aluno, né, quando ela chamou para falar da pesquisa, eles tinham que assinar, né, o documento autorizando, e ela queria saber como seria melhor ela capturar os dados, porque crianças de 4 anos, você não é uma aula tradicional, né? Aí o pai falou, simplesmente você põe um chapéu, né, e a filmadora, e fica com ele o dia todo. E foi isso que a gente fez, né? Ela seguiu, né, e foi muito legal, né, porque as situações elas vinham das brincadeiras das crianças. Então, pode passar, por favor, Manu. Ela trabalhou com as 20 crianças, né, e foi registrando esse material. Então, como é que ela fazia? Pode passar, que eu acho que eu pus uma foto. Ela usou também os documentos oficiais, pode passar. Aqui foi como ela foi fazendo as atividades. Então, aqui tem a descrição, essa dissertação também já está disponível, né, da situação que as crianças traziam durante as brincadeiras. Depois, todos os títulos das situações têm a ver com as perguntas das crianças, a gente não mudou nada, né? E aí, depois que as crianças, né, discutiam, e ela ia ver a filmagem, aí ela pensava
na situação, especificamente de forma intencional, para trabalhar com as crianças. E aí a gente tem, né, as ideias censo numérico, por exemplo, que ela trabalhou, agrupamento, classificação, e os materiais que ela foi trabalhando. Então, as situações, para nós, são produtos educacionais, mas, na realidade, de ser educacionais justamente porque a gente fez essa reflexão teórica sobre. Então, aqui é a foto, né, um dos episódios que eu mais gosto, né, que as crianças estavam com um problema, e era esse, como eu faço para sair daqui? Eles ficaram presos, né, naquelas cadeiras, e aí ela vai conversando com eles, né, no momento que a situação acontece. Aí ela pensa, depois ela vai para casa e organiza a situação emergente. Então, vejam, a gente não fez o contrário de pensar uma situação emergente para ver o que as crianças sabiam de matemática, isolada. É o contrário, a partir da pergunta da criança, a gente vai pensar como construir uma situação emergente para dar conta de alguns elementos, né? E aí ela traz algumas considerações, né? Obviamente que eu não vou ler todas, mas uma delas, né, que ela sempre coloca, é a questão do crescimento e dos desafios, né, que ela enfrentou, né? Ela vai chamar a atenção das noções matemáticas, né, que as crianças já trazem, e do quanto as perguntas dessas crianças podem nos ajudar a pensar essas situações emergentes e fazer uma discussão de ideias matemáticas com as crianças, sem necessariamente eles estarem com as folhinhas pintando, né, mas sim conversando sobre, né, o que eles conhecem, né, de matemática. Então, ela é pedagoga, né, e trabalhou com essas ideias. Bom, aí a gente, então, fez uma síntese, né, dos conhecimentos que a gente percebe que os professores estão produzindo até aqui, das atividades de pesquisa. Então, elas vão chamando Cochrane e Smith de novo. Bom, o que a pesquisa dos professores estão mostrando? É isso que eu estou querendo dizer, né? Estão chamando a atenção para a gente dos conhecimentos, né, das dificuldades em relação aos estudantes, né, dos processos de ensino-aprendizagem, a elaboração de organização de atividades que deem conta das expectativas dos estudantes, porque as pesquisas elas vão trazendo as perguntas dos alunos, e aí a gente começa a ver a preocupação em atender, né, aos sentimentos dos estudantes em relação às aulas de matemática. Isso é muito terrível quando a gente começa a ler, né, o que os nossos alunos da educação básica sentem a respeito da matemática, e ao uso de sínteses históricas dos documentos oficiais e dos materiais que são utilizados, mas não da forma que o governo quer que seja. É uma outra coisa que depois a gente até pode conversar melhor, né? Aqui eu trouxe a fala de um professor que fala, bom, já estou falando dos desafios, né, e tentando finalizar a minha fala, não sei quanto tempo eu tenho ainda, se eu já passei do tempo, Malu. Posso? Tá. Então, esse professor, ele diz assim, né, eu vou ler porque eu acho que é um desafio de boa parte dos professores que fazem o mestrado profissional, né? Não posso deixar de mencionar, porque ele também trabalhou com as atividades orientadoras, e ele tinha 30 horas semanais, né, para dar conta, e era muito interessante, né, a gente tem isso forte lá em São Carlos, porque tem o Profimate e temos o mestrado profissional em educação. Para o Profimate, tudo. Para o mestrado em educação, nada. Inclusive na escola. Na escola dele, os professores que faziam o Profimate eram dispensados dos famigerados HTPCs. Quem faz mestrado profissional, não. Se faltar, tem que pagar a hora, né? E aí ele pega e escreve no final, né, da pesquisa dele, né? Não posso deixar de mencionar sobre a dificuldade que tive em pensar, elaborar e desenvolver atividades orientadoras de ensino e cursar as disciplinas do mestrado e, paralelamente a isso, ministrando 33 aulas semanais na rede estadual de ensino. Para amenizar essa dificuldade, uma proposta de solução seria oferecer bolsas de estudos para os professores em exercício nas escolas públicas ou privadas durante o tempo que estão cursando o mestrado,
Com isso, diminuiriam sua quantidade de aula e, consequentemente, a qualidade de seu aprendizado aumentaria, né? Então, na realidade, eu fiz essa síntese porque ela sintetiza muito do que os professores escrevem nas suas dissertações. E, se os nossos administradores lerem, né, a gente acha que poderíamos ter algumas mudanças, né? Bom, então, caminhando para o final da minha fala. Então, quais são os desafios que o mestrado profissional em educação tem, né? Primeiro é manter-se dinâmico, né, e se sustentar sem recurso financeiro, né? Lá no nosso centro, né, a diretora do centro veio falar comigo ontem. Maria do Carmo, foi uma surpresa o mestrado de vocês subir de nota diante do que vocês não têm, ou seja, nada, né? Então, a verba que a gente tem, nós fomos obrigados a cobrar mensalidade, cobrar inscrição, e é com essa verba que a gente trabalha. E quem está nas federais sabe que o dinheiro tem que ser gasto até 31 de dezembro. Aí, se não gasta, ele volta para a União. E aí a gente começa do zero ano que vem. É assim que funciona, né? Então, se a gente não conseguir gastar, o ano que vem a gente continua no zero e começa tudo de novo, né? Então, a gente entende que o outro desafio seria interferir nas políticas públicas, né, chamando a atenção do que aquele professor colocou em relação às bolsas de estudo, promover atividades de pesquisa que envolvam o que eu comecei falando, né, essa questão do trabalho com o outro, que não é tão simples, promover ações coletivas, né, que vocês viram que a gente insiste no coletivo, né? Isso eu estou aprendendo com o Ori. Quando eu estou quase desistindo, eu falo, não, o Ori sempre chama a atenção do coletivo, o GEPAP chama a atenção do coletivo, né? Então, vamos lá, mais um pouquinho, né? Vamos aguentar mais um pouco, né? Então, promover ações coletivas, né, que possam auxiliar as universidades a se estruturarem, né, e para que elas possam compreender as necessidades e desenvolver projetos desta natureza. A gente descobriu que a universidade não tem estrutura para isso, né? Promover ações também que promovam o desenvolvimento das atividades não formais e espaços formais. Essa é uma outra questão séria, né, que a gente percebeu, que mobilize os professores da educação básica a pensar o conteúdo de forma integrada, que a gente vê que ainda está cada um, né, no seu quadrado, vamos dizer assim. Promover atividades investigativas que permitam-nos pensar o papel do currículo único, que é muito forte, e, do meu ponto de vista, a BNCC virá desta forma. O livro didático, tanto de dinheiro que é investido no PNLD faz isso, né? O eixo central ainda do ensino é o livro, né, didático. Considerar e legitimar os projetos, né, que envolvem a formação continuada, convencer as instituições de fomento a criarem linhas, né, de financiamento para que os professores possam fazer esse trabalho com a escola. Veja, você tem a FAPESP, no caso de São Paulo, que tem uma linha para o trabalho com a escola, mas é o pesquisador da escola, da universidade, que tem que fazer o projeto. A gente não tem linha de fomento com o contrário, né, que o professor que tem esse trabalho investigativo, né, porque, veja, a gente está formando, né, no caso da UFSCar, em outras universidades, desde a graduação, professores com essa ideia de professor pesquisador. Para ele dar conta disso, no mínimo, ele tem que ter dinheiro, para ele conseguir fazer esse trabalho lá na escola, né? E pesquisas lá na escola, e ele escolher a universidade, porque geralmente é o contrário, né? A universidade participa do edital e ela escolhe a escola. Que tal também inverter, né? A escola receber? Então, é um pouco isso que a gente está chamando a atenção. Outros desafios, vocês viram que desafios tem de monte, né? Sistematizar e adotar as formas de registros, isso a gente percebe que ainda nos mestrados profissionais a gente não tem muito forte, né? Que mostre essa questão do conhecimento teórico que está sendo produzido pelo professor.
interferir em políticas públicas de forma que os produtos educacionais sejam reconhecidos e legitimados, né, pela sociedade, que a formação de professores, né, seja considerada prioridade no país, né, que as escolas de educação básica possam ser reconhecidas como mais um locus de produção de conhecimento e formadora de professores, né? Pode passar. E, por último, as perspectivas. Vocês viram que os desafios, acho que tem 3 ou 4 slides. Nas perspectivas, gente, eu juro que eu tentei achar mais, mas eu não consegui. Eu consegui um slide, né, chamando a atenção disso. Por quê? Porque, do meu ponto de vista, e posso estar errado, eu acho que é legal a gente conversar sobre isso, né, essas perspectivas, elas envolvem verbas, né? Então, elas estão atreladas às questões políticas e econômicas, né? Então, a gente está vendo, enquanto perspectiva, né, os crescimentos, né, dos programas, mas a gente também tem incerteza quanto ao apoio financeiro, quanto aos recursos humanos. Aqui, né, o pessoal que está no mestrado profissional sabe, né, disso, que a gente não tem o código para ter um secretário, né, ter uma secretaria, né, contratar um técnico administrativo. É estagiário. Hoje, amanhã, a estagiária que trabalha comigo há 2 anos está terminando o contrato dela. E aí eu já fui avisada que dia 15 de janeiro pode ser que eu receba uma nova. E aí o processo começa tudo de novo, né? Nós, coordenadores, é que temos que dar conta de tudo, né? Por quê? Porque a cada 2 anos vem o estagiário. Quando ele aprende, né, um trabalho, veja, uma secretaria de pós-graduação com estagiário, 2 anos. Quando ele aprende, né, tudo, sai para não dar o vínculo empregatício e vem, tu não tem secretário, né, no programa, né? Então, por isso que eu coloquei a questão dos recursos humanos. Incertezas quanto aos convênios institucionais. A área de administração, obviamente, que tem convênio com as empresas, mas que empresa quer fazer algum convênio com a área da educação? Né, nesses moldes que a gente trabalha, né? Se vocês conhecerem alguma, né, vocês, por favor, nos falem, porque a gente não tem isso, né? E a perspectiva é da continuidade do fórum, né, do FOMP, que é um fórum que agrega todos os mestrados profissionais e tem nos ajudado a lutar, né, junto ao governo, né, para que alguns desses desafios sejam tratados e estudados, né? E aí, por último, só eu coloquei as referências e algumas referências, e, novamente, eu agradeço, né, a oportunidade de estar aqui conversando um pouquinho com vocês sobre essas questões. Obrigada. Então, muito obrigada pela palestra, professora Maria do Carmo, né? E abrimos, então, para as perguntas. Alguém gostaria de fazer alguma? Boa tarde, professora. Eu sou a professora Lígia, fiz o mestrado aqui no F7 em 2015, me identifiquei muito com o seu trabalho, porque é bem a nossa realidade aqui do F7, quando eu fiz. E eu só queria uma dúvida só, porque quando eu fiz o F7, né, tinha alguns professores que minha irmã trabalhava com educação infantil, eu trabalhava com a EJA, e alguns professores trabalhavam de 6º ao 9º ano com os alunos, e agora eu vejo uma mudança assim, que eu acho muito importante assim, no programa, que eu estou vendo bastante a questão das séries iniciais, o foco assim, nas séries iniciais. E quando a gente fez só, minha irmã fez a dissertação de educação infantil. E daí eu queria saber se no programa vocês atendem todas as áreas, né, todas as idades de educação infantil até 6º ao 9º, e como que acontece essa questão da interdisciplinaridade com os próprios mestrandos, se eles trocam essas experiências, como é trabalhar com a criança, com o adulto ou com os adolescentes, né, se tem essa troca de experiências entre os mestrandos, que eu acho que isso é bem importante, bem válido, porque são idades diferentes, interesses diferentes, né, e maneiras diferentes de trabalhar.
Sim, então, desde o primeiro edital, né, no primeiro edital que nós não cobramos, né, matrícula, oh, meu Deus, a inscrição, nós tivemos quase 500 inscrições. E, desde o primeiro edital, todas as áreas do conhecimento que têm licenciatura se inscreveram. Isso a gente achou muito legal, porque, imediatamente, o pessoal se identificou com o programa, né? E aí nós temos os pedagogos, né, que têm essa visão mais geral, né, que vem fazer o curso, e temos, né, o pessoal da música, da astronomia, né, enfim. Então, essa é a ideia, atender todas as faixas etárias. EJA, a gente tem, né, professores que atuam na EJA. Ultimamente tem aparecido esse edital, especificamente, me chamou muito a atenção, nos chamou, né, a atenção, de pessoas que já têm entre duas, tem gente com 3 graduações, né, diferentes, e que vieram, né, fazer o processo, participar do processo seletivo. E como é que a gente tenta fazer essa discussão inter, né? Primeiramente nas disciplinas, né? E depois nos grupos de pesquisa. Nós ainda não conseguimos fazer o que, por exemplo, o Rio Claro faz há anos, né? Que é criar seminários, né, de uma forma mais regular, né, para que a gente consiga ter essa discussão mais sistematizada. Isso ainda a gente não conseguiu. Então, provavelmente, nessa gestão, né, que a gente está fazendo agora, a gente vai tentar ver se consegue promover esse tipo de discussão. É difícil por conta dos horários dos professores. Então, no caso da UFSCar, inclusive, isso já está no site, né, quando a pessoa vai fazer o edital, as aulas acontecem ou na segunda-feira, e sexta-feira, né? Então, os professores já sabem disso. Então, eles têm que deixar esses 2 dias para dar conta. Então, ou sexta-feira o dia todo, ou segunda-feira o dia todo. Às vezes, acontece de fazermos disciplinas aos sábados, né? Mas é muito incomum, né, a gente fazer. Então, nesse momento, é isso que a gente consegue. Mas tem muita coisa que a gente consegue via PIBID, porque alguns dos nossos professores também são supervisores no PIBID e já se acostumaram a essa discussão interdisciplinar. Nesse momento, por exemplo, eu estou orientando um professor que tem a sua graduação, porque lá a gente tem a licenciatura em Educação Especial, e ele foi supervisor do PIBID. Então, ele vai fazer o trabalho do mestrado profissional, né, da dissertação dele com essa temática, né? Então, aí, como a gente veio construindo essa ideia, então, entre os alunos é um susto, né, porque a gente recebe, esse ano a gente teve inscrição até de professores de Roraima, né? E aí, do país todo, a gente tem recebido, né, inscrição. E essa discussão interdisciplinar, ela não está na ordem do dia, né, das escolas. Então, a princípio, eles se assustam um pouco. Por exemplo, eu, formada em matemática, orientar alguém da educação especial. O susto já começa um pouco aí, né? Então, e a gente vai trabalhando na medida do possível. Então, nesse momento, é isso que a gente tem, né? A gente ainda não conseguiu ter um trabalho mais sistemático, né? Ainda não deu tempo da gente construir isso, né? Não sei se eu respondi. Tem mais uma aqui. Boa tarde, professora. Sou professora Neila e trabalho no mestrado profissional Teoria e Prática de Ensino do setor de educação da UFPR. A minha pergunta vai em direção da questão de como vocês conseguem, no mestrado, fazer a articulação entre a pesquisa e a necessidade de produzir algo do produto. Porque uma das dificuldades que nós tivemos e ainda enfrentamos é como fazer essa articulação. Que metodologia de pesquisa seria a mais adequada aos trabalhos que a gente desenvolve no mestrado profissional? Se uma pesquisação, se uma pesquisa de intervenção, porque não podemos apenas fazer uma experiência diferente ou produzir algo novo e relatar. Há que ter um trabalho de pesquisa. Então, como vocês têm lidado com essa questão?
essa questão ela é de extrema importância, né? E assim, eu vou falar especificamente do meu trabalho, né? Porque nem todo mundo, obviamente, trabalha da mesma forma, né? Mas no meu caso, né? Se você entrar na página do programa, você vai ver que a gente tem essa preocupação dos professores construírem as suas situações desencadeadoras, né? Desenvolverem e fazer análise. Então, como é que a gente tem feito isso, né? Quando o professor ele vai se inscrever no processo seletivo, aí ele entrega um anteprojeto, que a gente já quer saber qual é a necessidade dele. Então, a gente, durante o processo, né, já vai sabendo um pouco, né, o que ele tem de necessidade, enfim. Então, por exemplo, essa pesquisa que eu apresentei, já no anteprojeto, a professora colocava esse trabalho que ela já desenvolvia, né, com as crianças. E, durante o processo seletivo, isso foi se confirmando. Então, no caso dessa professora, ela já tinha o hábito de pensar o que ela chamava de atividade. Ela só não conseguia fazer essa relação que ela queria mais próxima com a teoria. Então, quando a gente começou a trabalhar e fazer todo o estudo, né, e o grupo de pesquisa, eu trabalho junto com a professora Vânia Tedeschi, nós decidimos trabalhar dentro do enfoque histórico-cultural. Então, ela se identificou com isso, né, com a teoria, e, no processo, ela foi teorizando sobre o que ela já fazia, em cima da perspectiva da atividade orientadora de ensino. Então, veja, ela já tinha, essa ação já era, né, ela entendia que ela tinha que fazer isso especificamente com a matemática. E aí, como é que geralmente a gente faz, né? A ideia é que os alunos terminem as disciplinas no primeiro ano. Mas, nesse processo, a gente vai estudando e construindo, na medida do possível, coletivamente, essas situações. No caso, no meu grupo, né, a gente vai fazendo isso. E aí, ele, no segundo ano, então, terminou o primeiro ano, a ideia é que ele já tem esses dados, vamos dizer assim, construído esses dados. E, no segundo ano, e aí que tem um momento, por isso que eu falei que essa pergunta é importante, porque tem uma questão forte no professor, que ele coloca assim, olha, no segundo ano eu não tenho mais disciplina para fazer, eu só tenho que escrever e analisar os dados. Então, só isso, por isso eu vou aumentar a minha carga horária. E aí, né, vocês já podem imaginar o que acontece. Aí a gente tem que convencer o professor, né, de que tudo bem que nós precisamos de dinheiro, mas talvez seja interessante ele não fazer isto, né, se dedicar a fazer essa análise, porque entre a questão da teoria e prática. Então, daí a gente vai tendo um ano para fazer essa análise. E, no meu grupo de pesquisa, a gente tem o que eu chamo de pré-qualificação. Então, todos os alunos, antes, independentemente se é acadêmico, se é doutorado, mestrado, eu faço a pré-qualificação no grupo. Então, aí todos leem os trabalhos, enfim, aí só depois disso é que vai para a qualificação. Então, não sei se eu posso chamar isso de um certo método de trabalho, mas é um pouco assim que a gente tem trabalhado, né? E aí, assim, eu tenho pensado, né, de que talvez a gente, às vezes o professor quer trabalhar muitas situações desencadeadoras, e eu tenho pensado em diminuir, né? Talvez a gente tenha que trabalhar com uma menor quantidade, né, para poder fazer uma análise mais profunda. Mas tudo isso a gente está construindo nesse processo, né? Então, é assim que a gente tem trabalhado. Outros professores também vão nessa linha. Então, geralmente, a gente propõe que as pessoas, já no final do primeiro ano, já façam a qualificação com os dados que têm, para poder ter, no mínimo, uns 8 meses para fazer a análise dos dados, né? Essa relação que eu acho a mais interessante, mas é a mais trabalhosa também. É por isso aí o papel do grupo é importante. Nós temos aqui mais uma pergunta, e o seu Ori também. Boa tarde, professora. Meu nome é Matheus, eu sou professor de Física e faço parte aqui do mestrado profissional da UTF-PR. E a minha pergunta relaciona um pouco
com a pergunta da professora aqui, mas um desafio além, né? Aqui no nosso programa, por exemplo, a gente faz no mestrado profissional a dissertação e um produto, né? Que pode ser uma cartilha, um recurso educacional aberto, enfim, ele tem que resultar em algum produto que vai facilitar a vida do professor na sala de aula. E a senhora vê assim alguma saída para o desafio da gente conseguir popularizar esses produtos que são gerados para que eles possam melhorar o trabalho não só daquele professor que veio fazer o programa, mas também de outros professores que enfrentam o mesmo problema? Porque eu vejo hoje que o mestrado profissional está caindo um pouco no que o acadêmico já fazia, de produzir muita coisa na universidade e isso não conseguir chegar efetivamente na escola básica, na educação básica. Então, Rubens, né? O nosso projeto do observatório, quando nós escrevemos, foi exatamente um pouco nesse sentido, porque, assim, quando o governo lança a ideia de produto educacional, isso nos incomodou um pouco, né? Porque a própria palavra produto, né? A gente, quando leu as intenções, né, a gente achou que tinha um problema ali. Então, a gente lançou o desafio de fazer um projeto no Observatório de Educação para caracterizar isso. E aí, o que a gente percebia, né, no primeiro momento? Há uma ideia assim, bom, dentre os professores que vieram fazer o mestrado, atualmente, quem produz o material didático, por exemplo, os produtos para a escola, são os pesquisadores que não conhecem a escola. Aí eles diziam, agora vai mudar, nós vamos fazer os produtos para os professores. Daí eu discutia com eles, mas vocês vão fazer um produto para o outro usar e o que muda? Porque, veja, de um lado você tem os pesquisadores da universidade que acham que só eles sabem fazer, só nós sabemos fazer. E aí, do outro, você inverte. Não, agora só os professores sabem fazer para o outro. Então, a nossa discussão ia um pouco nesse sentido. E aí, a gente não, no nosso caso, a gente não foca tanto na divulgação do produto. Por quê? A gente tem alguns trabalhos que são feitos, por exemplo, ensino de geometria, com situações desencadeadoras de aprendizagem. O professor, vamos imaginar, ele tem 3 séries. A gente vai perceber que, durante o desenvolvimento daquela situação, em cada uma daquela série que ele desenvolveu, né, com os jovens, com as crianças, ele vai ter, vamos dizer, entre aspas, um determinado resultado. Então, a ideia de padronizar um resultado a partir da aplicação de um produto, do nosso ponto de vista, já caiu por terra, que é um pouco que o governo quer passar a ideia, que se você levar um GeoGebra, resolveu todos os problemas. E a gente já sabe, eu sei que só são 4 anos de trabalho, de pesquisa, né? Mas a gente já tem evidências de que essa padronização ela não existe. Por quê? Justamente porque, se o outro pegar aquele produto sem contextualizar, sem entender o processo da pesquisa, e simplesmente pegar aquela folhinha, aquela situação desencadeadora, aquele jogo, e imediatamente aplicar, ele não vai acontecer o que o governo acha que vai acontecer. Por isso que a gente fala do coletivo, né? Justamente porque esse material, mesmo quando o professor não está no contexto do mestrado profissional, o que a gente percebeu é que ele pega qualquer livro didático, né, e ele reelabora. E ninguém escreve sobre isso. O que é reelaborar uma situação que está no livro didático, que você sabe que não está dando certo, e o professor, com o conhecimento que ele já tem, com os saberes todos que ele tem, ele reelabora, né? Hoje eu ouvi aqui, né, a gente falar que a gente não acredita na formação na mesa, né, que estavam, né, os 3 professores lá na manhã, que a gente não valoriza a formação inicial que o professor traz. Isso, para mim, é um exemplo, é isso mesmo. Só que o professor, nenhum professor, pelo menos dos que a gente conhece, né, que a gente tem atuado, ele pega um material e simplesmente usa do jeito que a cartilha está dizendo que tem que usar, porque ele tem um conhecimento próprio, e é isso que não está sistematizado, né? E é isso que o governo, num primeiro momento, entendeu que o mestrado profissional tinha que fazer, que era elaborar uma